Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2025 e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil. Você acompanha reportagens inéditas sobre empreendedorismo feminino, a lei da reciprocidade, o SUS e o Fórum da ONU sobre a situação de afrodescendentes. Além disso, você vai ver a reprise da entrevista com a cientista política Gisele Citadini. A presidência brasileira do BRICS, em colaboração com o SEBRAE, a Confederação Nacional da Indústria e a Aliança de Mulheres de Negócios do BRICS, vai realizar o BRICS Women's Startups Contest 2025, um concurso dedicado a impulsionar o empreendedorismo feminino como motor de desenvolvimento econômico e inovação sustentável. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a negócios liderados por mulheres, que oferecem soluções práticas e inovadoras para desafios enfrentados por suas comunidades e mercados. A expectativa é atrair até 2.000 inscrições, demonstrando o alcance e relevância da ação para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. O concurso está aberto a startups lideradas por mulheres dos países do bloco e seus parceiros. As candidatas poderão concorrer em 6 categorias principais, que refletem as áreas estratégias para o desenvolvimento sustentável e inclusão econômica dos países do BRICS. As categorias são saúde e bem-estar, agricultura e segurança alimentar, educação e desenvolvimento de competências, energia, infraestrutura e mobilidade, comércio, serviços e transformação digital e desenvolvimento sustentável e soluções climáticas. Com o apoio do SEBRAE, que lidera a organização desta edição do prêmio, o BRICS Women's Startups Contest 2025 busca criar um ambiente propício para que empreendedoras se conectem com investidores, aceleradoras e ecossistemas globais de inovação. O objetivo é incentivar o crescimento desses negócios e promover seu acesso a novos mercados. A realização deste concurso reforça o compromisso do Brasil em promover o empreendedorismo feminino e facilitar o acesso a mercados globais para startups e pequenos negócios inovadores. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de maio e são realizadas por meio do site oficial da Presidência Brasileira do BRICS, brics.br. Para continuar repercutindo os impactos e tudo que envolve esse julgamento, nós recebemos agora ao vivo aqui em nossos estúdios a cientista política e professora Gisele Citadini. Obrigado pela sua participação. Professora, a senhora me ouve bem? Sim, eu ouço muito bem. O nome é seja Gisele muito bem-vinda mais uma vez. Citadini. Gisele Citadini, só fazendo aqui a correção. Muito obrigado por sua participação. A senhora, né, como uma cientista política, uma estudiosa, né, da democracia no país, eu vou começar então perguntando à senhora sobre aí o Braga Neto, né, nesse peça também aí sendo, né, apontado aí, investigado também e pode se tornar réu, né, nesse julgamento. Ele é, né, no caso, o ministro, né, 4 estrelas, o Braga Neto, ele é ex-ministro, né, da defesa de Jair Bolsonaro, né, e também citado como general 4 estrelas, né, do Brasil. Então, como que a senhora avalia aí, né, esta primeira pessoa com todo esse escalão dele ser preso? O que a senhora acha que precisa ser melhorado sobre essas investigações, sobre essa postura também do país? Bom dia a todos e a todas, uma alegria muito grande estar aqui. Em relação ao general Braga Neto, eu acho que a gente precisaria ter muito claro o que isso significa para o Brasil. O que significa a gente ter preso um general 4 estrelas, olhando especialmente para toda a nossa trajetória política, que fora os últimos 30 anos, né, de uma certa normalidade democrática, apesar de 2 impeachments de presidentes da República nesse período, nós temos uma história política marcada pelo autoritarismo. Os militares, as Forças Armadas, sempre desempenharam um papel
fundamental nesse autoritarismo, seja na ditadura de 64, seja em todas as anteriores, digamos, repúblicas oligárquicas que o país teve. Então, a prisão do Braga Neto, ela tem um significado, eu diria, ela tem um significado histórico e ela tem um significado, nesse momento político especial, ambos os significados são muito importantes. Né? O primeiro eu acho que a gente precisa ter muito claro que é a primeira vez na história do país que a gente, em algum momento, que a gente, de alguma forma, faz uma espécie de justiça de transição. Não é? Nós, na ditadura de 64, por decisão do Supremo Tribunal Federal, nós não levamos adiante uma discussão real e concreta sobre anistia. Né? Nós resolvemos anistiar todo o passado político de todos os envolvidos na ditadura militar e olhar para frente. Eu me lembro perfeitamente, né, de uma DPF 153, em que os ministros do Supremo discutiam a questão da anistia, e o discurso deles todos, e muitos ainda estão presentes aqui nesse plenário do Supremo hoje, todos eles eram unânimes em dizer: vamos olhar para frente, não vamos olhar para o passado, já passou, já acabou, não é para, a gente não anda para frente olhando para trás, a gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que aprender a perdoar. Então, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das relações afetivas, o perdão é uma coisa muito bacana. Agora, do ponto de vista da história política de um país, o perdão causa um mal-estar profundo, causa relações assimétricas profundas, e isso não favorece em nada a questão democrática. Então, esse momento, né, esse julgamento que teve início hoje, ele marca exatamente essa postura contrária à postura que a gente já teve no passado, porque nesse momento nós estamos fazendo nós estamos de alguma maneira dizendo o seguinte: se no passado a gente sempre perdoou, a partir de agora a gente não vai perdoar mais. E isso tem um efeito, eu vou dizer assim, um efeito didático para o país como um todo, extraordinário, né? Porque a partir de agora, todas as futuras, né? Eu não acredito que estaremos livres para todo sempre de tentativas autoritárias, dada a nossa história política, mas as pessoas vão pensar duas vezes antes de, né, partir para projetos autoritários que envolvem quebra, né, da legalidade democrática, que envolve morte e desaparecimento de pessoas, que envolve violência, que envolve, enfim, tudo aquilo que é incompatível com os princípios e os valores da nossa Constituição. Então, é muito importante que Braga Neto esteja preso, é muito importante que ele seja julgado, é muito importante que um general de 4 estrelas, né, esteja nesse momento, nesse lugar, porque é um recado para o futuro político brasileiro, né, para todas as Forças Armadas: não tentem violar a legalidade, porque isso não será permitido. E uma outra coisa que eu acho importante é que a gente precisa, fazendo justiça aí às nossas Forças Armadas contemporâneas, a gente precisa separar os golpistas dos não golpistas, para que não dê a impressão de que Braga Neto é um general 4 estrelas, muito semelhante a todos os demais generais 4 estrelas que existem no Brasil. Ele não é, né? Eu até anotei aqui em algum lugar, nós temos 16, né? Ao tempo do Bolsonaro, nós tínhamos 16, anotei tanta coisa que não sei onde está. Nós temos 16 generais no Brasil, né, que estavam, digamos assim, no topo, né, das Forças Armadas brasileiras. Dos 16 generais, 5 aderiram ao golpe, né? 2 estão presos.
6 disseram claramente que suas tropas não iriam aderir ao golpe. E o restante se calou. Ou seja, o restante não apoiou, porque se calar é não apoiar. Né? Então, é importante que a gente tenha muito claro isso. Né? Eu passei o ano passado inteiro repetindo em todas as lives das quais participei que nós não poderíamos confundir golpistas com as Forças Armadas. E muito antes de Bolsonaro tentar perpetrar o golpe, né, eu já dizia, se ele tentar fazer isso, porque era evidente que ele ia partir para isso, ele não terá o apoio fundamental do conjunto das Forças Armadas. E, efetivamente, ele não teve. Era isso. Gisele, ainda sobre tudo que envolve esse julgamento, né, falando sobre o 8 de janeiro, circulou um vídeo do ministro Barroso, né, um vídeo em que ele explica que a PGR ofereceu um acordo aí para 1.200 presos pelos atos, né, em troca de soltura, e metade deles recusou esse acordo. Então, o acordo oferecia pagar uma multa aí de R$5.000 para quem pudesse pagar, e a realização de um curso sobre democracia e também deixar as redes sociais aí por cerca de 2 anos. E como é que a senhora explica o impacto disso, né? Como explicar a negação desse acordo por essas pessoas? Eu acho que não há muita... É muito difícil a gente tentar compreender isso do ponto de vista da racionalidade, tanto da racionalidade pessoal quanto da racionalidade política dessas pessoas, né? Essas pessoas, em alguma medida, elas estão fanatizadas por um conjunto de crenças. A gente precisa entender o seguinte: essas pessoas, que são exatamente as pessoas que depredaram o patrimônio público no maldito 8 de janeiro, a gente precisa ter claro algumas coisas, né, sobre essas pessoas. Em primeiro lugar, essa ideia que os bolsonaristas passam de que um monte de velhinhos invadiu, né, os palácios, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, na Praça dos Três Poderes, isso não é verdade. Só 20% dos manifestantes daquele dia tinham mais de 60 anos, né? Não que eu acho que alguém com mais de 60 anos possa ser velhinho, né? Mas essa ideia, né? O Estatuto do Idoso é claro, a partir de 60 anos você é idoso. Então, só 20% daquelas pessoas tinham mais de 60 anos. Então, esse argumento de que são velhinhos os que estão presos não é um argumento verdadeiro. Em segundo lugar, essas pessoas, elas consomem exclusivamente informações via redes sociais de determinados grupos. Então, a gente está falando de uma bolha, que é uma bolha fanatizada, que não lê nenhum jornal, porque ensinaram a eles que todos esses jornais são mentirosos, comprometidos. Imagine, a Rede Globo Televisão é comunista, segundo dizem essas pessoas. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas como pessoas completamente fanatizadas. Se a gente lembra daquele rapaz que levou uma bomba para frente do Supremo Tribunal Federal, agora, né? Talvez um dos últimos casos de fanatismo, e por conta da situação ele se explodiu, né? Quer dizer, eu acho que ele representa, ou o outro que levou aquelas bombas todas dentro da mala do automóvel, e o automóvel, porque ele não sabia lidar bem com as bombas explodiram. Ou aquele senhor que levou um caminhão cheio de querosene de aviação para a porta do aeroporto de Brasília, para estourar, enfim, o caminhão, e ninguém sabe o tamanho da desgraça se aquilo tivesse funcionado, né? Essas pessoas são pessoas cuja racionalidade não é muito diferente de todas essas outras que você está mencionando aí. Pessoas que receberam, essa moça do batom, né, nesses últimos dias, as pessoas têm falado muito sobre a moça do batom. Ela foi condenada, ela tem 2 crianças pequenas, menores, tem 10, 11 anos, são crianças pequenas. Ela foi condenada porque ela sujou uma estátua
importante na frente do Supremo Tribunal Federal com um batom, né, e pegou 14 anos. Isso não é verdade. Essa moça está completamente envolvida em todo o processo dos golpes de Estado. Ela era uma das figuras mais determinantes lá na frente do quartel em Brasília. Vários familiares seus pediram a ela para sair dali. Ela era uma das pessoas que organizava, né? Ela era uma pessoa determinante naquele processo todo. A ela foi oferecida essa possibilidade de abandonar as redes sociais por 2 anos, assinar um documento afirmando que ela, em alguma medida, ela se arrependia, uma espécie de arrependimento daquilo que ela tinha feito. Acho que no caso dela, ela usaria uma tornozeleira eletrônica, eu agora não tenho muita certeza. Enfim, penas alternativas à pena de prisão. Ela se recusou a assinar. Ela podia estar em casa cuidando das crianças. Ela se recusou a assinar. E hoje, eu vi ontem o governador Zema de Minas Gerais, na televisão, falando do absurdo, seria realmente um absurdo, condenar alguém a 14 anos de prisão, porque a única coisa que ela fez foi sujar de batom, né, uma estátua. Bastava limpar o batom não causa danos, né? Então, não é verdade isso que o governador Zema disse ontem nas redes sociais. Mas a extrema-direita pega a fala do governador Zema e compartilha com todo mundo como se essa fosse a verdade. Então, essas pessoas são fanáticas porque elas só consomem aquilo que... Um bicho por aqui. Aquilo que elas recebem. Elas não dão oportunidade, né, a si próprias de escutar outras coisas, de escutar outras opiniões, de escutar, né, outras redes de informações, televisão, jornais, a grande mídia, o que quer que seja. Então, a gente não pode imaginar que essas pessoas têm uma racionalidade pessoal, porque é uma racionalidade psíquica, digamos, marcada por uma certa normalidade, né? Porque quem prepara uma mochila cheia de bombas e leva para frente do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente não sabe se tentou jogar as bombas e morreu, ou se morreu porque quis morrer, quer dizer, essa pessoa não é uma pessoa normal, não é? Uma pessoa que tira a própria vida ou que sacode bombas, né? A gente não está diante de uma pessoa normal. E a racionalidade política, essa então, é mais patológica ainda, porque é uma racionalidade política que acredita na violência, que acredita na força, que desrespeita a lei, que desrespeita o processo legal e que acha que é possível uma vida em comunidade, né, marcada por esses princípios que a extrema-direita divulga nas suas redes. Então, a verdade é essa que você disse, realmente, essas pessoas tiveram a oportunidade de não estarem presas e estão presas, a maioria delas, não todas, claro, e estão presas porque se recusaram a aceitar essas propostas, e propostas bastante razoáveis em comparação a tudo aquilo que elas tinham feito, né? E é isso, é muito triste, né? Professora, agora introduzindo nessa sua fala aí sobre essa responsabilidade, inclusive das informações que a extrema-direita vem colocando aí também, a responsabilidade de chefes de Estado, como a senhora acabou de citar aí, né, esse post que foi feito pelo Romeu Zema, né, não é só isso e não foi, e nunca será, né, porque ali há todo um histórico, no caso que a senhora citou aí, a moça do batom, vamos dizer assim, né, um chefe de Estado ali querendo fazer as pessoas acreditarem que ela estava sendo julgada e que poderia pegar 14 anos de prisão apenas por ter manchado uma estátua com um batom. Ou seja, há todo um histórico pesado de crimes, de conivência, de participação desta mulher aí, né, em todos esses atos, em todo esse envolvimento, né, na tentativa de golpe. Eu peguei alguns dados aqui
professora, que tem a ver, né, com o que nós estamos falando aí, né, sobre um balanço divulgado em janeiro pelo Supremo Tribunal, né, a gente sabe que são pelo menos 2.000 pessoas investigadas, 1.659 denúncias relacionadas, né, ao dia 8 de janeiro, o que resultou até esse momento em 371, né, condenações, em penas que variam de 1 a 17 anos. Na sua avaliação aí, qual a expectativa para essas outras denúncias, outras pessoas que podem ser, né, denunciadas? Qual a sua avaliação? Eu não posso me manifestar sobre isso porque eu não tenho exatamente certeza da situação desses demais processos. Eu posso apenas fazer algum tipo de conjectura. Eu acho que a essas pessoas será oferecido as mesmas, enfim, vantagens, digamos, que já foi oferecida a outras pessoas. Acho que se essas vantagens já foram oferecidas e elas recusaram, eu não me surpreenderia com isso, mesmo nos tempos atuais, né? Eu não me surpreenderia com isso. Eu acho que esses processos vão adiante, né? A gente precisa só imaginar que todos esses processos correm no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal inicia hoje um julgamento histórico, um julgamento que envolve uma quantidade bastante importante, bastante grande de pessoas. Nós estamos julgando hoje o crime de tentativa de golpe, todos os derivados ou todos os crimes associados à tentativa de golpe, organização criminosa, violação violenta ataque violento ao Estado Democrático de Direito, enfim. E nós estamos analisando o julgamento de hoje envolve apenas, acho que 8 ou 9 pessoas, né? Nós ainda vamos ter várias outras denúncias envolvendo várias outras pessoas. Então, o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, eles vão ter que dar conta não só dessas 300 e tantas pessoas que ainda serão julgadas, como eles precisam dar conta desse núcleo importante do golpe, que organizou o golpe, né? Essa organização criminosa responsável pela tentativa de golpe de Estado. Então, eu não sei informar para vocês qual é o time desses processos, né? Eu só sei que é muita coisa para 11 ministros, né? Mas não vejo possibilidade de que esses que ainda serão julgados tenham penas muito diferentes dos que já foram julgados. Então, essas penas variam realmente de uma pena menor, para quem simplesmente entrou ali e quebrou alguma coisa, até pessoas que participaram do financiamento, enviaram caminhões, o pessoal do agro que enviou mantimentos para os quartéis, não só para o quartel de Brasília, mas para outros quartéis de outros estados da federação. Então, há níveis de participação nesses 300 e tantas pessoas bastante diferenciado. Então, quem não atua nesses processos e quem não acompanha esses processos, eu acho que se eu desse uma opinião sobre esses processos, seria um tanto quanto leviano, né? Mas eu acho que não vai ser muito diferente do que já aconteceu até agora. Talvez demore um pouco mais, porque agora o Supremo começa a julgar o núcleo duro, né, da tentativa de golpe. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? De nada, foi um prazer. Um abraço para vocês e para todos os que nos assistiram. Tá aí, então, a participação da Gisele Cittadino, cientista política e professora também, dando a sua contribuição aqui pra gente. Sancionada na última semana pelo presidente Lula, a Lei da Reciprocidade cria um meio legal para que o governo adote medidas de retaliação proporcionais aos impactos econômicos causados pelas ações unilaterais de outros países. A lei permite a imposição de direito de natureza comercial incidentes sobre importações de bens ou de serviços, além da suspensão de concessões ou outras obrigações do Brasil em relação a direitos de propriedade intelectual firmados em acordos comerciais. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no início do mês e teve aprovação unânime no Senado Federal. E a adoção das contramedidas deverá buscar minimizar
o impacto sobre a atividade econômica e evitar ônus e custos administrativos desproporcionais. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram tarifas para importação de produtos de mais de 180 países no chamado tarifaço de Trump. O Brasil ficou com a tarifa mais baixa, de 10% para todos os produtos. Somente o aço e o alumínio, que têm taxas próprias já anunciadas, seguem com 25% da tarifa para os produtos brasileiros. Até o momento, o Brasil não anunciou medidas para taxar a importação de produtos americanos. O presidente Lula tem criticado a política de Donald Trump e as consequências que o tarifaço pode trazer não só para o Brasil, mas para o mundo. Lula afirma ainda que é preciso manter o equilíbrio. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vai, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio? Quantos anos vocês ouviram passar dizendo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. E por isso é importante que nós, brasileiros, mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisão com base nas nossas realidades. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo e está disponível a 100% da população brasileira, mesmo quem tem plano de saúde. Isso porque o SUS está presente em vacinação, transplantes, tratamento de água, controle de epidemias, distribuição de medicamentos gratuitos, atendimento pelo SAMU, UPAs e unidades básicas de saúde, além de muitos outros serviços que fazem parte do cotidiano das pessoas. Criado oficialmente pela Constituição de 1988, o SUS tem 36 anos de existência e representa uma das maiores conquistas sociais da população brasileira. Desde a sua criação, mais de 90% das vacinas aplicadas no país são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Durante a pandemia da Covid-19, o SUS salvou milhões de vidas. Mesmo enfrentando ataques e desinformação, foi através do sistema público que o Brasil conseguiu vacinar rapidamente a população. No entanto, o período também mostrou quanto as fake news podem ser perigosas, desacreditando a ciência e colocando a saúde da população em risco. Diante de tantas informações falsas que circulam nas redes sociais, especialistas defendem que é preciso combater com educação, com informação de qualidade e com a valorização dos profissionais da saúde. O deputado federal Arlindo Chinaglia, médico e defensor do SUS desde sua fundação, destaca a importância de proteger o sistema de saúde público brasileiro. Por que o SUS é atacado? É exatamente por parte daqueles que não percebem a importância e que não têm compromisso com a dor dos outros. O SUS precisa ser melhorado, o SUS precisa de mais investimento, o SUS precisa de aprimoramento, mas em homenagem aos milhões de brasileiros que são atendidos diuturnamente pelo SUS, também em homenagem aos milhares e milhares e milhares de funcionários, de trabalhadores e profissionais que atendem pelo SUS. Estes sabem, na verdade, o que significa o INCOR aqui em São Paulo, o Instituto Coração, sabe o que significa unidades extremamente
equipadas para tratar as pessoas pobres e não pobres que têm câncer. Portanto, defender o SUS é defender a dignidade humana. Atualmente, o SUS é responsável por mais de 4 bilhões de procedimentos por ano, incluindo atendimentos médicos e odontológicos, exames, cirurgias, internações e muito mais. Também é por meio dele que cerca de 40 milhões de brasileiros têm acesso aos medicamentos gratuitos do programa Farmácia Popular. E o que pouca gente sabe é que o tratamento da água que sai da torneira, a fiscalização de alimentos nos supermercados e o controle de zoonoses também são ações do SUS, coordenadas por órgãos como a Anvisa e as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas. O SUS é mais do que um sistema de saúde, é uma política de justiça social, solidariedade e garantia de direitos. Ele está em todos os lugares, todos os dias, salvando vidas e protegendo o Brasil. Criado em 2021, o Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes é uma plataforma voltada à inclusão, à formulação de políticas de combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação, além de atuar no monitoramento das ações da segunda década internacional de afrodescendentes. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, representou o governo brasileiro no evento e ressaltou que as políticas de reparação histórica são um passo civilizatório essencial. A reparação é tema desta edição do Fórum e é uma agenda inegociável. Não é um favor, é um passo civilizatório. A reparação começa com o bem viver de toda a nossa população. O tráfico transatlântico de africanos escravizados foi um crime contra a humanidade e precisa ser encarado com coragem. A ministra também destacou a importância da união internacional no enfrentamento ao racismo estrutural. Estamos reunidos em um momento simbólico e estratégico para o futuro de nossa luta global por justiça, equidade e dignidade. Um momento para fortalecer a cooperação e o multilateralismo como valores fundamentais ao desenvolvimento coletivo. Começa este ano a segunda década internacional dos afrodescendentes, aprovada por esta Assembleia Geral para intensificar o combate ao racismo, à discriminação e às desigualdades sistêmicas, confirmando que esta não é uma pauta lateral, mas sim central e transversal ao projeto de um mundo mais justo. Um dos principais focos da edição deste ano do Fórum foi o apelo por reparações históricas diante dos impactos persistentes da escravidão e do colonialismo, especialmente num contexto de avanços tecnológicos. Os debates ressaltaram a urgência de soluções digitais, éticas e inclusivas, capazes de promover justiça racial e assegurar os direitos humanos. A preocupação é que essas novas tecnologias reproduzam ou até agravem desigualdades estruturais já existentes. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem reforçado seu compromisso com a igualdade racial e a reparação histórica. Durante o fórum, foram apresentados os avanços na titulação de territórios quilombolas, que vem ocorrendo em ritmo recorde. 32 títulos já foram entregues e 27 decretos de interesse social assinados desde o início da atual gestão. A política é coordenada pelo INCRA e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com acompanhamento direto do Ministério da Igualdade Racial. Mais de 26 milhões de reais foram investidos em ações voltadas a quilombolas, povos de terreiro, ciganos e comunidades tradicionais de matriz africana. Avançamos em ritmo recorde e com investimento histórico na titulação de territórios quilombolas, assegurando, a partir da terra, a preservação ambiental, da cultura e da ancestralidade desses povos. Em 2 anos, atingimos o maior patamar de presença de profissionais negros na administração pública federal. Reafirmamos a política de cotas e ações afirmativas no setor público e privado, ampliando o acesso da população negra às universidades, aos concursos públicos e à economia digital. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!